Pacajus para o mundo. Legal. Um abraço, Alex, um abraço a vocês que estão em casa acompanhando a TV Guarani, né? Um beijo carinhoso a todos vocês e a gente espera que a nossa vinda aqui hoje possa ser produtiva e você que está em casa, que nos acompanha, receba o nosso carinho, o nosso abraço e, inicialmente, agradecer ao Alex que nos convidou e nós estamos aqui a postos aqui para trazer as informações que sejam interessantes e poder contactar com você que está em casa, que para a gente é muito importante. RB Firmo, quarta-feira essa semana, você esteve comigo no rádio, nós falamos do lançamento da sua pré-candidatura. Você é mais um pré-candidato a prefeito de Pacajus pelo PSC, não é isso? Como está? Aí eu queria, para quem não ouviu no rádio, para quem está acompanhando agora, para quem não é de Pacajus, ou para quem é de Pacajus, está distante, está fora do estado, está fora do nosso município, como nasceu essa ideia, como brotou essa ideia da sua pré-candidatura a prefeito de Pacajus? Na verdade, isso nasceu no coração de algumas pessoas. E se a gente consegue mencionar esses nomes, porque ninguém é candidato de si mesmo, né? Quando a pessoa se intitula candidato de si mesmo, está fadada ao insucesso, porque as pessoas precisam ter alguém que acredite em você. Você faz parte de um projeto e você se encaixa naquele projeto que está sendo desenhado. E nesse projeto tem várias pessoas que fazem parte, a gente não custa citar o prefeito Nezinho, citar o Sandro Silva, que está aqui, citar o Leandro Mel, citar o Luiz da Infornet, citar outros nomes que eu reputo como importantes, Nenê do Moranguinho, o Ivanildo, o Ilcinho, do CDL, e tantas outras pessoas, o Rogério, lá do Pascoal, quero aproveitar para mandar um abraço carinhoso. Rogério da Castanha. Rogério da Castanha, grande Rogério, e muitos amigos que colocaram os seus nomes e essas pessoas acabaram chegando a gente, para a gente fazer um projeto e que esse projeto pudesse andar. Deixa eu citar aqui outro jovem, que é também comunicador da TV da gente, que é o Felipe Moura, que é um cara competente, decente, o Ednardo Lemos, é um grupo de pessoas que, olha, vamos fazer um projeto, e esse projeto foi andando, e espero que esteja no coração das pessoas, assim como está no nosso. Firmo, incomoda a você como político, aí eu vou falar o firmo político, o firmo pré-candidato, incomoda você quando você, de repente, a gente se debate com uma notícia dessa que a gente estava falando aqui, quer dizer, pessoas que são eleitas para defender os direitos, principalmente das crianças, para investir na educação, porque a promessa no palanque é sempre aquele discurso bonito. O cardápio apresenta até caviar, o ônibus escolar até ar-condicionado tem, depois vai para um pau de arara e comer ovo cozido, quando se tem muitas vezes ovo cozido, quando é só bolacha seca com garapa de açúcar. Me incomoda ver uma notícia dessa de municípios sendo investigados, não estou dizendo aqui que são culpados, mas a gente tem certeza que muitos realmente desviam de ter licitações fraudulentas, viciadas. O único objetivo é desviar o dinheiro da merenda escolar. Alex, essa é a parte feia da política, né? O político está aqui, a campanha começa, ele se propõe, ele conta uma história e, na verdade, ele não consegue ficar fora da história. Ele quer ser o personagem principal até numa situação como essa. E comum com você, eu acho que a gente não deve fazer um julgamento antecipado de quem quer que seja. O direito amplo da defesa é um garantido por lei, mas a gente fica preocupado, porque se há indícios, preocupa. E numa situação como essa, esse é o exemplo do mau gestor. Então, isso também, porque a gente discute hoje uma pré-candidatura, é uma preocupação que todos devem ter. Você não deve ter compromissos apenas que sejam agradáveis ao momento político. Tem que estar dentro do seu projeto, e esse projeto ele tem uma duração. E a gente espera que os bons sobressaiam a esses que, infelizmente, envolvem seu nome, se colocam numa posição ultrajante de tirar o direito das pessoas mais simples de ter a merenda escolar, que é, muitas vezes, como disse o Luiz, talvez a primeira refeição, uma das poucas refeições que tem as pessoas mais simples, e isso é ultrajado, é tirado dessas pessoas, que é absurdamente triste a gente ouvir falar disso mais uma vez. Essas ações que a gente... Isso aqui é apenas um exemplo de números, se a gente for citar aqui no programa, não são essas ações que descredencia hoje a maioria dos políticos, que deixa o eleitor de orelha em pé, quer dizer, você vem, muitas vezes, com um projeto bom, com um projeto de boa vontade, e acaba, em algumas vezes, entre aspas, sendo desacreditado por essas ações. Isso não dificulta uma campanha? Claro que dificulta, principalmente quando você coloca o seu nome pela primeira vez na cidade, nasce a desconfiança, e essa desconfiança é natural. Você paga um preço pelos outros que fizeram. Muitas vezes você não fez, mas você herda disso. É por isso que, sabe como é que você descobre de as pessoas? Veja a índole das pessoas, veja a história da pessoa, veja o histórico. E talvez vendo o histórico, vai dar um norte a você, vai conseguir fazer com que você se oriente e veja e você consiga separar o joio do trigo, que é uma tarefa muito importante que você faça isso, principalmente na hora de você fazer as suas escolhas.
Firmo, o que... claro que são vários fatores, mas o que hoje o que credencia Firmo, RB Firmo, a ser pré-candidato a prefeito? Qual a pretensão do Firmo como pré-candidato a prefeito? Eu digo pré porque nós não estamos ainda oficialmente, mas para uma campanha, a sua pretensão, o Firmo é muito, alguém pode perguntar, é muito pretensioso, querer ser prefeito para cá, nunca foi vereador, já quer ser prefeito, o que credencia você? Eu acho que me credencia o que eu mencionei há poucos instantes, é o desejo de fazer a diferença, é o desejo de ajudar a escrever o seu nome na história. Filho, mas você já escreveu o seu nome na história de Pacajus, você é uma pessoa que trabalha na comunicação, uma pessoa que tem desenvolvido muitas ações, tem feito muito, principalmente no tocante ao social, mas parece pouco para quem quer fazer mais, Alex. Quem tem um desejo de fazer mais, quem tem um desejo no coração de servir, Alex, você consegue identificar no olho e na fala. É esse desejo de servir. Eu quero acreditar de que eu vou ser de uma utilidade muito grande ao município de Pacajus. Eu não quero com isso dizer que os outros não têm utilidade, nada disso. Todos estão aí, os nomes que estão colocados, têm o direito de colocar o seu nome e certamente vão ser úteis, mas eu sinceramente, acredito que eu esteja melhor condicionado, melhor preparado, talvez tenha me preparado mais para esse momento. Ninguém talvez tenha se preparado tanto quanto eu. Não quero dizer que os outros não mereçam, eu repito, esse carinho, esse respeito seu que está em casa. Mas eu me preparei muito para escrever o meu nome na história, na sua história, na história do povo pacajuense, de uma forma diferente, de uma forma simples, honesta e decente, para que vocês jamais possam esquecer de uma pessoa que dedicou parte da sua vida a um projeto sério, que é fazer Pacajus crescer e evoluir. Como nós também estamos sendo vistos e ouvidos também lá em Cascavel, alguém pode dizer assim, eu antecipo essa pergunta, diz assim, nas eleições de 2012, você, Firmo, foi candidato a vice-prefeito lá em Cascavel, juntamente com o filho do Tino, que foi o Tiago, né, filho do Tino, e vocês não conseguiram a eleição. Por que não tentar novamente em Cascavel? Aí vem para Pacajus, transfere o seu domicílio eleitoral para Pacajus, por que não continuar com a política em Cascavel? Olha, Alex, até é bom até se me dar a oportunidade de falar disso, porque eu fiz uma campanha em Cascavel como vice-prefeito diferenciada. Quando terminou a campanha, a candidata eleita, Ivonete Queiroz, né, que a gente aproveita para mandar um abraço, cara, eu torci para que ela faça um termo de gestão especial lá em Cascavel, ela me procurou e disse, eu quero você comigo, eu quero que você faça, sabe por quê? Porque eu faço política, Alex, de forma diferente. Ninguém sobe o palanque para diminuir os adversários. A gente sobe o palanque, quer contar a sua história, conta, mas não afeta os outros. Você não deve crescer subindo na cabeça de ninguém, você deve crescer com os seus méritos. E eu faço política assim, eu acho que a política, ela merece, todos merecem respeito, cada um tem os seus votos, cada um tem o seu trabalho, esse trabalho precisa ser respeitado, mas ninguém vai subir pisando na cabeça de ninguém, quem sobe pisando na cabeça de alguém, um dia desce, um dia cai, e a queda é muito grande. Então, estar em Cascavel, ter sido vice em Cascavel, e por que não permanecer em Cascavel? Porque meu sonho é Pacajus, o meu desejo é a cidade de Pacajus, é aqui onde eu tenho minha história, e Alex, sem falsa modéstia, foi aqui que eu escolhi para criar minha família, foi aqui que eu escolhi para morar, desde quando eu tive a primeira vez aqui em Pacajus, em 2009, desde lá se criou uma paixão muito grande por essa cidade, a cidade me conquistou, né? E isso eu quero demonstrar, podendo fazer mais pelo município de Pacajus, podendo trabalhar mais para o município de Pacajus, acho que estou maduro o suficiente, tenho 52 anos, e acho que isso o tempo foi me ensinando, foi me moldando para esse projeto que a gente busca. Não é uma audácia, não. É um direito que eu tenho e eu quero dar a oportunidade de você escolher. Tem muitos nomes. Se você desejar escolher alguém que está disposto a trabalhar por você 20 horas por dia, se necessário for, a exemplo do prefeito Nezinho Horizonte, que você conhece também, é aquele que atende de madrugada, que 5 horas está no hospital, eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser essa pessoa de confiança à frente do município de Pacajus para fazer muito mais, se Deus assim permitir. Eu fiz essa pergunta no programa de rádio, no Ponto a Ponto no rádio, volto a repetir a pergunta, até porque o assunto é o mesmo, né? Com relação ao grupo político, como é que está o grupo político? Quem é o grupo político do Firmo em Pacajus, né? A gente vê aí Joseildo formando grupo, a gente vê Paulo Pontes com a formação de um grupo também, apoiando a sua pré-candidatura. A gente vê aí vereadores de mandatos engajados ou com o Marcos Paixão, com a atual gestão, ou com alguns pré-candidatos. E o grupo político do Firmo? Olha, grupo é importante, mas pode não ser decisivo. Sabe quem decide uma eleição independente de grupo?
Você que está em casa. Só você é capaz de decidir uma eleição independente de grupo. Porque quando você faz uma conta no grupo e esse grupo não responde o suficiente, você vem uma decepção. Você vai achar, pelo menos você achou o culpado é o grupo. Eu não ganhei porque o grupo não ajudou. E eu não faço essa conta. Eu acho que o meu grupo ele não precisa ser grande, mas ele precisa ser coeso, ele precisa ser honesto, ele precisa estar aqui sintonizado com o que a gente pensa, ele precisa pensar como você. O grupo que não pensa como você faz você errar. E olha, eu não desejo errar, eu desejo fazer tudo certo. E eu quero acreditar de que as pessoas que estão em casa, agora nos assistindo, está faltando você nesse grupo. Esse grupo vai ser maiúsculo. Se você convidar mais um, e trouxer mais dois, daqui a pouco a gente se agiganta. Mas a pergunta do Alex é um suporte político desse grupo para trazer um suporte político. E eu herdo aqui o apoio do maior gestor da história dessa região, que é o prefeito de Horizonte, o prefeito Manuel Gomes de Farias Neto, prefeito Nezinho. Estive com ele ontem, até quase meia-noite, né, conversando, dialogando sobre tudo que está acontecendo, do que está por acontecer, e o Nezinho tem me dado um apoio, um suporte importante. Ontem tive uma reunião com uma equipe que está sendo montada pelo Nezinho para esse projeto, uma reunião importante. Eu acho que a gente cresce muito com isso, tenho aprendido muito com o prefeito Nezinho, tenho humildade para dizer isso, que quero aprender muito mais com os gestores, com o prefeito Nezinho e outros gestores que a gente acaba conhecendo, convivendo, para que a gente possa fazer uma gestão ainda melhor. Se as pessoas me derem a oportunidade de chegar ao cargo de prefeito de Pacajus, certamente não vão se arrepender. No programa de rádio, e como agora na TV, você tem citado muito o Nezinho. E o Nezinho, para mim, é uma referência como político. O Nezinho, para mim, é uma referência como prefeito. Já eu disse hoje no programa, eu tenho repetido isso, que o próximo prefeito de Horizonte ele vai ter que cuidar do que se está deixando. Porque para construir, claro que sempre aparece algo novo para se fazer, para se construir. Ontem mesmo foi assinado um ordem de serviço da construção de um centro de educação infantil lá no Parque de Adema. Mais uma obra que será entregue antes do final do mandato do Nezinho. Mas você tem tido muito essa referência e tem... porque o Nezinho vai me apoiar. Você acredita que o Nezinho poderá interferir na eleição aqui em Pacajus? Não, eu não digo interferir. Eu uso o Nezinho como molde, né? Você se baliza em quem? Essa é uma pergunta que talvez a gente tenha que fazer aos demais candidatos. Tem um candidato que se baliza em fulano, tem outro que se baliza em fulano, outro está apoiado por ciclano, e eu me balizo no prefeito Nezinho. Mas você não acha que Horizonte está pensando em Pacajus e Horizonte não tem nada a ver com isso? Não, nós estamos falando de gestão. E formato de gestão, se a gente conseguir implantar ou implementar em Pacajus o que foi feito em Horizonte, já será uma grande vitória. Será passos largos que dá ao município de Horizonte. Haja visto, Horizonte, com apenas 29 anos, vem crescendo, galopando, enquanto Pacajus passa por dificuldades. Eu diria que engatinha ainda Pacajus, se comparado com Horizonte. Então, os exemplos bons precisam ser copiados, precisam ser vistos. E eu não quero copiar, eu quero aprender. Por isso é que eu tenho estado dia a dia com o prefeito Nezinho, a fim de aprender, a fim de acrescentar ao meu conhecimento a condição administrativa, a condição de administrador, que ainda não as tenho, mas quero trabalhar para se aproximar o máximo, ter humildade para aprender o máximo com o prefeito Nezinho e com as outras pessoas também, que a gente convive no dia a dia, administrando o mercado São Sebastião, que é isso que eu faço, um mercado com quase 1.000 lojas, 999 lojas, dando assessoria agora ao mercado central também, uma outra assessoria, só que à noite, tá? As coisas estão meio preenchidas, ao Shopping Benfica, em Fortaleza. Então, é tudo isso. Quanto mais você administra, quanto mais você trabalha, você vai colhendo experiência. Por exemplo, dá para acreditar de que o firme gestor desse município, o que não vai fazer com a rede de mercados que está sucateada no município de Pacajus, é absurdo o que acontece, a falta de zelo, eu não sei, talvez a falta de conhecimento. Então, numa situação como essa, você, pessoa simples do mercado, imagine o firmo que administra o maior mercado da América Latina, com 999 boxes, o que fará para Pacajus, no tocante aos mercados, que é e feira, que é uma coisa que eu conheço bem, já o faço há muito tempo. Então, eu acredito que vou estar preparado na hora certa para que, se as pessoas me escolherem, trilhar esse caminho com o povo, lado a lado, para a gente fazer a diferença no município de Pacajus. A gente falando aqui em Horizonte, só para encerrar essa parceria, essa participação de hoje, e a gente não pode deixar de estar citando Horizonte. Eu tive a oportunidade, filho, de participar da primeira eleição em Horizonte. Eu participei ativamente, fui para a campanha, na época a gente apoiava o coronel Flávio, né? E já, né, que Deus o tenha, saudosa memória, primo do Chico César,
ele concorria contra o Chico César, e eu participei ativamente, a gente fez parte de um grupo lá das Queimadas, Carlinhos, a turma lá das Queimadas, e naquela época eu já participava das eleições. Se falava muito, todo mundo dizia, se eu for prefeito de Pacajus, eu ouvi muito isso, não sei se você deve ter ouvido isso também, não sei se o Luiz. Se um dia eu for prefeito de Pacajus, eu convido o Chico César para mim vir ajudar na administração. O Marcos Paixão disse isso, e quando foi eleito, trouxe o Chico César para Pacajus, aí todo mundo disse, e é meio caminho andado, né? Agora vai para frente. E, no entanto, o Chico César passou pouco tempo à frente da Secretaria de Infraestrutura, não por não ter competência, de forma alguma, não estou dizendo isso não. Não pelo Chico César não ser capaz, mas pelo que eu senti, pelo que eu soube, o Chico César deixou a Secretaria em Pacajus por não aguentar, ou por não aceitar certas pressões que eram impostas por alguns vereadores, que não vou citar nomes, mas se quiser eu cito, né? Por alguns vereadores que o pressionavam por emprego, por cargo, quer dizer, essa pressão, quer dizer, esse vício político que se tem em Pacajus, você pretende mudar, se eleito for? Olha, a gente tem que aproveitar o que é bom. Você que está em casa deve comungar comigo. Dá para a gente discutir que o Nezinho é um grande gestor? Não dá, não dá. Ele é um grande gestor. Dá para discutir que o Chico César é um grande gestor? É outro grande gestor. Eu acho que Pacajus perdeu demais, mas muito. Perdeu muito não tendo aproveitado como poderia o ex-prefeito de Horizonte, Chico César. Porque o cara de uma experiência muito grande, o cara de uma rodagem muito grande, um cara que já provou de que é um grande gestor. Aproveitar isso seria de bom alvitre, seria de uma inteligência que, infelizmente, Pacajus não compreendeu isso. Por um motivo ou outro, e talvez Pacajus pague um preço por isso. Pague um preço porque eu cheguei aqui e vi o Chico César lá no Beira Sul trocando umas lâmpadas de uns postes lá. Aí eu vi uma pergunta, será que o Chico César é a pessoa que deva acompanhar a troca das lâmpadas do poste do Beira Sul, ou ele renderia mais numa posição estratégica? Talvez foi um erro de planejamento que possa ter acontecido na prefeitura de Pacajus quanto do aproveitamento do Chico César. Mas se você imagina que Pacajus que tem a idade que tem, Horizonte, filho de Pacajus, como é que prospera tanto? Eu avalio que isso é administrativo. E foi essa administração, seja do Chico César, do Rochinha e do Nezinho, que teve uma força de continuidade. Sabe por quê? Porque é planejar. Horizonte não planeja só uma gestão. O Horizonte, quando planeja para os próximos 10 anos, para os próximos 15 anos, em detrimento de quem vai ser o gestor. Eu acho que esse é o plano correto que se deve fazer. E, infelizmente, quando você pensa só nos 4 anos, não, eu vou construir, só se eu puder entregar, não vou mexer porque senão eu não faço, eu quero fazer só na minha gestão para acumular crédito. Quem acumula crédito é quem pensa no futuro, é quem trabalha para o futuro. Porque se você não trabalhar para o futuro, está fadado ao insucesso. Então, diante disso, nomes importantes, conhecimento importante, é importante que o traga. Por exemplo, aquela demagogia, não, se eu for eleito, todos os secretários serão de Pacajus. Quem diz isso não tem conhecimento. Pacajus precisa dos bons. Pacajus precisa dos melhores. Pacajus só vai sair dessa condição que está se trouxer os melhores para cá. Filho, mas você vai dizer que não tem ninguém competente aqui na educação para gerir a educação do município? Eu diria que tem, eu tenho certeza que tem. Se a Salete, se a Fátima, se o Beethoven, se eles decidissem, olha, eu vou cuidar da educação de Pacajus, eles dariam um show. Ninguém viria de fora que teria condição de fazer tanto quanto eles, que já provaram isso da iniciativa privada. Tem provado isso todo dia. A escola Nunes Moraes, que é um destaque no Brasil, destaque no Brasil, e aqui em Pacajus. Mas essas pessoas têm uma vida, e essas pessoas, infelizmente, Alex, elas têm o receio de participar de um projeto como esse, o projeto não dá certo, e acaba a falta de confiança, ou a falta de exemplos bons aqui no município de Pacajus, faz com que os bons pensem 2 vezes aí participar da vida pública. Mas, por conta disso, eu acho que tem grandes nomes em Pacajus, mas você tem que trazer os melhores. São os melhores que vão fazer a diferença para o município de Pacajus, seja de onde ele for. Nós não queremos saber o rótulo, queremos saber que serviço ele está pronto a prestar, e eu acho que é isso que tem que ser feito. O Marcos Paixão, atual prefeito de Pacajus, eu acho que ele já deve ter dito isso em programas apresentados por você. Eu acredito que ele já falou. Ele tem dito muito quando é criticado, quando é cobrado, ele tem dito. Quando se compara muito Pacajus com Horizonte, ele tem dito. É difícil se comparar, porque Pacajus já vem de muitos anos de um erro administrativo. Vários prefeitos já passaram. E o Horizonte já começou, eu disse até no programa hoje, trilhando correto. Até hoje, o Horizonte só teve 3 gestores. Chico César,
Rochinha, Nezinho, só eles três. Houve uma rotatividade entre o Chico César e o Nezinho várias vezes, mas só 3 gestores. Isso fez a diferença em Horizonte? Ou faz a diferença? Faz a diferença em Horizonte e faz a diferença em Pacajus. Em Horizonte, a diferença é positiva. Em Pacajus, a diferença negativa. E olha, eu sou obrigado a concordar com o prefeito Marcos Paixão. Concordo com você, prefeito. Eu acho que essa força de continuidade, Pacajus nunca exercitou isso. E por não exercitar isso, muitas vezes o gestor da hora paga um preço por esse trabalho que é feito. Certamente que não dá só para isso, porque você tem que contar a sua história em detrimento da história que passou. A sua história precisa ser contada. E muitas vezes depende da estação, depende do tempo, depende do momento, para que sua história seja melhor ou pior. Mas, nesse quesito, eu acho que o prefeito Marcos Paixão reclamar não resolve o problema, mas questionar isso eu acho que é importante. Então, essa força de sequência tem faltado em Pacajus, por quê? Porque ninguém planejou, ninguém fez um plano plurianual. Eu me lembro que o plano plurianual aqui em Pacajus é um sucesso. Muita gente participa, pessoas de bem participam, dão a sua contribuição, mas fica só no papel, não vai para a prática e, infelizmente, a gente sofre essa força de continuidade. Vou insistir na pergunta que eu fiz no rádio, volto a repeti-la aqui. O vice, que vai compor com o firme. E aí, esse nome sai ou não sai hoje? Não, esse nome, Alex, ainda não sai hoje, mas você pode ter certeza que é um grande nome, um nome que possa se parecer com esse grupo, um nome que tenha legitimidade para representar você, para estar conosco, andando lado a lado. Essa é uma escolha, Alex, e tem que ser feita com muito... Isso é como se for um casamento, que tem que ser bem feito. Antes de você fazer um casamento e separar dia 1º de janeiro, quando você assume, porque aí depois do dia 1º de janeiro começam as dificuldades e tal. Não se faz política dessa forma. A política tem que ser feita com a paciência suficiente, com a tranquilidade suficiente, com um projeto suficiente. A pessoa tem que comprar o projeto hoje. Você não pode vender o seu projeto para o seu vice quando começar o mandato. Ele tem que concordar hoje, ele tem que fazer parte hoje, para que amanhã essa execução seja perfeita. Há exemplo de outros prefeitos que estão aí hoje, que o vice já não faz mais parte do grupo. Por quê? Porque não houve um planejamento. Se planejar e a pessoa concordar com isso, aí é tentar colocar em prática da melhor maneira possível. Tenho certeza que todas as correntes serão respeitadas e todos terão o seu devido valor. A história política de Pacajus tem mostrado que o casamento do vice-prefeito, agora você deu uma falazinha, eu lembrei aqui, vou puxar um pouquinho, que o casamento do vice-prefeito em Pacajus só acontece na campanha em cima do palanque. Com pouco tempo esse casamento se rompe, né? Essa aliança se rompe. Foi assim, Assis Benício, José Wilson, foi assim com o Pedro José e o Auri acabaram se distanciando, né? Está sendo assim com o Marcos Paixão. Tem que se ter um cuidado maior com o vice, filho? Mas só tem. Sabe por quê? Porque o vice também é candidato. Passa uma impressão de que o vice não tem valor. Agora o vice já começa a ter um valor diferenciado. Porque é um mandato único, sem direito à reeleição, aí o vice naturalmente estaria ali caminhando lado a lado, para quem sabe ele ser o indicado pelo prefeito, para que ele pudesse concorrer à vaga de prefeito na eleição que vem. Então o vice, ele começa essa reforma que infelizmente não aconteceu, embora seja mini-reforma, né? Mini-reforma, ela acabou beneficiando, porque o vice passou a ter um valor muito grande. Então o vice que colabora, o vice que participa, ele tem um valor gigantesco. E o muito importante é que apresente o projeto para o seu vice. Não traga o vice porque ele tem dinheiro. Não traga o vice só porque ele tem voto. Porque dividir uma prefeitura, sabe por que não cresce? É porque em vez de somar o vice com o prefeito, há uma divisão. Aí quem paga o preço é o município, porque os grupos se dividem, as forças se dividem e os sonhos acabam se dividindo também, e Pacajus acaba pagando o preço que não deveria. Agora, aí lá vem a gente voltar para o Horizonte. O Horizonte aí continua que o Horizonte está com isso. Por exemplo, o vice do Nezinho é uma mulher, é a Vânia. A Vânia é a esposa de Chico César. Chico César é pré-candidato a prefeito contra o grupo do Nezinho. A pré-candidata a prefeito do Nezinho hoje é a Cátia. E está lá os dois, o vice e o prefeito, independente de quem seja o candidato, caminhando junto. Toda inauguração, estão os dois juntos, de mão dadas, caminhando. E olha, discutem o mesmo projeto. O Horizonte trabalha muito o projeto Horizonte Cidade Educativa. Então, esse projeto que está sendo feito em Horizonte é comungado por todos. E lá tem
tem o trabalho da vice-prefeita, tem um gabinete da vice-prefeita, tem um trabalho feito pela vice-prefeita. Isso é respeitar as forças que estiveram com você, que acreditou em você e o colocou lá. Mas a primeira coisa que a pessoa tem é dizer, olha, eu não vou dar vez ao vice, eu não vou dar vez, não vou dar corte, senão ele cresce muito, daqui a pouco está me atropelando. Pelo contrário. Tem que se trabalhar para que ele cresça, para que ele, quanto mais ele crescer, quanto mais ele evoluir, mais ele ajuda o município, mais ele ajuda a gestão. E a gestão tem que ser compartilhada, principalmente entre os poderes. Mas, em detrimento disso, pelo menos em casa, vice, prefeito, os secretários têm que falar a mesma língua, tem que ter o mesmo propósito, o mesmo desejo de vencer, o mesmo desejo de fazer o município acontecer. Apareceu nas redes sociais uma foto sua com o Arimatea do Pascoal. O Arimatea do Pascoal compõe o grupo do FIRMO? Não, Arimatea do Pascoal é um amigo meu, né, um amigo lá de longas datas e que é uma pessoa que a gente gosta muito, mas eu não quero comprometer nem o Arimatea, nem quem quer que seja que possa aparecer comigo. Se for desejo dele nos acompanhar, esse projeto nosso é um caminhão e quem quiser subir no caminhão terá espaço aqui para que a gente possa subir, para caminhar junto, para que a gente possa entender. Firme, por que não um ônibus com ar-condicionado? É porque o projeto é simples. Mas o projeto vai fazer a diferença. É assim que a gente imagina. Quero aproveitar e mandar um abraço para o Arimatea do Pascoal, uma pessoa que a gente gosta muito, mas eu não quero colocar ninguém em situação difícil, que não tenha ainda definido as suas posições. É uma posição de amigo. Não sei se a gente pode dizer que é uma posição de colaborador, de parceiro, para que esse projeto possa dar certo. Firmo, antes de colocar seu nome como pré-candidato, você realizou alguma pesquisa de opinião pública? Você consultou o povo para saber a opinião do povo com relação a essa sua pré-candidatura? Pronto, não foi eu quem fiz essa pesquisa. Quem fez isso foi o prefeito Nezinho, que fez esse estudo. Esse estudo foi feito por uma equipe, eu quero citar o nome do Oswaldo, que é talvez um dos grandes marqueteiros do Brasil. O Oswaldo hoje é chefe de gabinete da vice-prefeita de São Paulo, e ele tem nos acompanhado, tem nos ajudado aqui passo a passo. Foi ele mesmo quem fez, para que tenha isenção suficiente, para que não pareça que você faz, você mesmo faz, depois você sai mostrando, você ajeita. Eu conheço aqui, historicamente, que as pessoas ajeitam os números, né? Os números, o número de fulano, ele troca só o nome, bota o nome dele para ficar nos números. E para evitar que isso fosse feito e a gente não entrasse num projeto que fosse um projeto falido desde o início, isso foi feito, o prefeito Nezinho, quem encomendou o Oswaldo essa pesquisa, ele mesmo elaborou, eu não sugeri nomes, não sugeri local, não sugeri nada. E foi motivador a pesquisa, fez com que a gente pudesse entender que, principalmente, Alex, nas pessoas mais simples, principalmente nas pessoas mais simples, a gente demonstrou uma força, um amor muito grande dessas pessoas. E eu não posso deixar de dizer que foi isso que contribuiu, foi decisivo para que a gente pudesse entrar nesse projeto. Depois da entrevista no rádio que você teve conosco, algumas pessoas me procuraram e falaram, Alex, na TV pergunta o Firmo, porque algumas pessoas dizem que não, o que o Firmo está em busca nesse momento é de compor uma vice, ou com José Hilton, ou com Paulo Pontes, ou com o próprio prefeito Marcos Paixão. Marcos Paixão está aí, não tem nome definido para vice, há uma negociação, há um comentário de que o Firmo poderia compor esse grupo, ou então com o José Wilson Chaves. A possibilidade da sua desistência, é até complicado falar isso, para compor uma vice, ele está em busca de uma vice. Não, Você já deve ter ouvido isso. Já, e isso é natural que a gente discute, porque as pessoas imaginam de que quem tem menos dinheiro é quem deve se agachar para chegar perto de quem tem mais dinheiro. Isso não é nosso caso. E acredite, nós estamos bem, inclusive, com esse projeto para a campanha. Mas eu não quero, de forma nenhuma, deixar as portas fechadas para quem quer que seja. Eu sou candidato, pré-candidato a prefeito, mas eu sei que tem pessoas que colocaram o seu nome e podem, de repente, ver que a campanha não evoluiu, venha para cá se juntar a gente. Todas as pessoas são bem-vindas. Eu classifico, inclusive, Alex, de que essa talvez seja, com os nomes que estão postos, que estão colocados hoje em Pacajus, seja a melhor safra de pré-candidatos que Pacajus já se apresentou. Vai ter uma oportunidade, porque isso é um caminho ainda longo, parece próximo e está distante, de que as pessoas possam se decidir, porque a unidade de medida de cada um se tem pela vaidade. Eu estou vaidoso, eu vou chegar até o final. Olha, eu tenho condição, eu vou até o final. Eu não vou até o final porque tenho condição, não vou até o final porque sou vaidoso. Eu vou até o final porque eu acredito que estou pronto para ajudar o município de Pacajus. Política, eu tenho feito essa comparação, eu sempre falo,
política é igual a futebol, e você é desportista também, você foi jogador também, né? Política é como futebol, você tem que ter um time bom. Você terá um time bom? Você já está formando esse time bom? A base do time já está formada? A base do time, ela está se formando, mas já tem muita gente boa nesse time, que eu tenho certeza que integra já uma boa equipe. E outras pessoas estão se chegando, pouco a pouco as pessoas estão... Porque esse anúncio aqui, Alex, que a gente tem feito, essa divulgação que a gente tem feito, veio, de certa forma, para assajar algumas pessoas que fazem parte de alguns grupos que a gente respeita, mas as pessoas têm o interesse de direcionar a nossa campanha. Não. Essa campanha, repito, é um caminhão, quem dirige esse caminhão sou eu. E nós vamos decidir para onde vamos juntos. Mas quem entra à esquerda, entra à direita ou pisa no acelerador, sou eu. Quero que as pessoas entendam isso, para evitar a política ultrajante que Pacajus conhecidamente tem, que as pessoas ficam jogando você para um lado, jogam você para o outro, hoje você está de vista, daqui a pouco, se você for vereador, você é o presidente da Câmara e tal, as pessoas começam a jogar com você. Vocês podem jogar com qualquer um, comigo não dá certo. Por quê? Porque eu tenho um projeto definido, e esse projeto está definido para a próxima eleição do município de Pacajus, e esse time, falta você do seu time. Se você ainda não veio, venha, não perca tempo, que você faz parte dessa história. Você é o jogador camisa 10 desse time, você que está em casa, que vai poder nos ajudar. Estou aqui conversando com o RB Firmo, um dos pré-candidatos a prefeito nas eleições de 2016 pelo município de Pacajus. RB Firmo, mais alguma coisa que você gostaria de colocar, alguma coisa que a gente não questionou, alguma coisa que não foi perguntada aqui, que você gostaria de colocar principalmente para a população de Pacajus? Eu queria, Alex, que não foi colocado aqui, eu queria mandar um abraço a todos os esportistas de Pacajus, pegando um gancho do que você falou, do meu histórico de ter sido, no passado não muito próximo, ex-jogador de futebol. Eu tenho uma paixão e um projeto gigantesco para o esporte de Pacajus. É importante que a gente fale disso. Ah, você está dizendo que vai colocar o Pacajus na primeira divisão? Não, eu estou dizendo que o esporte de Pacajus vai para a primeira divisão. Ou pelo menos o sintoma da primeira divisão precisa invadir Pacajus. Mas ele invade quando você prepara as praças esportivas. Não é quando você tem um time bom, não. É quando a praça de esportes é boa e que ele pode servir as categorias iniciais, as escolinhas, pode servir as categorias dos masters, as pessoas que já passaram, que deram a sua contribuição e principalmente financiar para que esses jovens possam ter tempo ativo e não tempo improdutivo, porque senão pode semear a cabeça desses jovens e ele ser desvirtuado de uma maneira ou de outra e encontrar desse caminho um percalço onde possa tirar da vida da família, do seio da família. Então, pensar nisso é pensar principalmente no esporte, que é uma maneira de fazer com que esses jovens possam crescer e aparecer, e muitos outros projetos que oportunamente a gente vai falar, mas eu não poderia deixar de mandar um abraço ao meu amigo Nilton, lá do CELPA, que tem sido um amigo muito querido, muito especial, e quando a gente fala de esporte, a gente menciona aí o CELPA, o seu Nilton e todos, o Bardo, o Dallas, que no meio da semana tivemos juntos. Então, um abraço carinhoso a todos os esportistas, e vocês podem ter certeza, não vamos mudar essa história do esporte de Pacajus, vamos escrever uma nova história no esporte de Pacajus, que é de merecimento. Obrigado. Nesse sábado, dia 30 de janeiro, vai ter um evento no Centro Cultural Maloca dos Brilhantes, um evento até organizado pelo PSB, que tem como título Juntos pela Juventude, né? Organizado também aí pelo pré-candidato e vereador Paulo Pontes. Como você vê hoje o posicionamento da juventude na política? A juventude é decisiva. Onde a juventude não passa, não vai dar certo. Porque a juventude, ela te ajuda a pensar no futuro. Quando você convive com a juventude, você aprende a ser jovem, você recorda na época em que você tinha juventude, porque o jovem tem uma energia muito grande. E se você não aproveitar essa energia da juventude, você está cometendo um erro gigantesco. Principalmente, todo e qualquer gestor, aproveite a força, a energia da juventude e transforme numa energia motora, produtiva, para fazer com que isso cresça. Eu sou favorável, acho que esse movimento é importante, desejo sucesso a esse movimento, desejo sucesso ao pré-candidato Paulo Pontes, aí parabenizar ele por essa iniciativa. São iniciativas como essa, como a gente recentemente fez o jogo da solidariedade, mas Firmo, o seu jogo faz 10 anos. 10 anos que você realiza, o pré-candidato Paulo Pontes está fazendo esse evento agora. Será que não é uma ação eleitoreira? Não interprete assim. Interprete diferente. Nunca é tarde para começar. Quem sabe, daqui a pouquinho nós podemos estar comemorando o 10º evento feito pelo Paulo Pontes da Juventude, e aí você
como fez um comentário muitas vezes errado. Então a gente tem que acreditar nas pessoas. E Pacajus precisa disso. Vamos acreditar nas pessoas. Trabalhe para crescer, não trabalhe para diminuir. Isso não vai levar você a lugar nenhum. Meu amigo Luiz da